boa tarde, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo desta terça-feira, dia 18 de abril, ao vivo aqui pela TVU, canal 55, canal 11 no Sistema NET e também pela internet através do player da TVU, tvuplay.tv.br e ainda pelas páginas do Facebook da TVU, @TVUplay e @Virando o Jogo TV. E o nosso WhatsApp aí, para você participar, fazer o programa junto conosco aqui, é o 999 81 77 00. 999 81 77 00. E eu já vou convocar o Diogo Rossi, nosso produtor, porque eu não sei onde é que eu botei o meu celular, que é para fazer o compartilhamento com o meu perfil, não é, da transmissão do programa, porque nós sabemos que a internet hoje é uma força poderosíssima. E nós estamos aqui também na esquerda, à minha esquerda, com uma força poderosíssima. Olha que ala esquerda que eu estou. Para fazer inveja para essa ala direita aqui, olha a minha ala esquerda. José Tarciso de Souza, Tarciso Flecha Negra. Ei, garoto, tudo bem? Prazer. Glória da nação gremista aí, campeão do mundo. E João Garcia, que é outro campeão também. Sim, pois é. Aliás, campeão do mundo, o Grêmio acaba de conquistar o Sub-13 mundial também, não é? Exatamente. Sub-13 e Sub-11. Duas categorias. Sub-11 também. E o São José venceu o Sub-14, que é de uma competição também mundial. Pô, que bom. Bonito isso, não? Muito bom. Bacana. O Alex Bagé hoje, hein, Nelson Cerqueira? Além da prancheta, além da mesa tática, a prancheta. Do tio Jejão ali, ele tá mais com... Isso aqui, ó. Você sabe, esse esquema tático aqui eu não conheço. Isso aqui é o Internacional do segundo tempo. Isso aqui é o Internacional do segundo tempo. Me mostra aí alguma definição tática. Vamos ver essa definição tática. Olha aqui. Esse é o treino do Zago. Tem um aqui que já se borrou. Dá para fechar aqui essa câmera? Não, esse aqui é o D'Alessandro, tá fora do jogo. Esse aqui tá fora do jogo. Tá fora do jogo. Esse é o treino do Zago. Ele treinou hoje com o meio campo lá com o William e com o Robertson. Agora, tá aí, eu não estava tão longe do que eu falei. Agora não é que nem aquela história que conto do Aparício Viana Silva, que o João Garcia deve saber, que aí botou uma pedrinha de gelo, faltou uma tampinha, então botou 10 tampinhas e uma pedrinha de gelo. E aí foi diminuindo. Foi diminuindo. E ele falou o nome dos 10 jogadores, Tarcísio, e só não falava desse. Coincidentemente era o ponteiro esquerdo lá, né? E aí daqui a pouco ele disse, mas eu não vou jogar? Não vou jogar, o senhor não falou nada. Aí ele mostrou para a pedrinha de gelo, tu já tá todo mijado aqui antes de começar o jogo, né? No quadro negro aqui, mas teve há pouco tempo num time aqui da região metropolitana, um treinador que estava com relativo sucesso, não está trabalhando aqui agora. E já estava me pedindo ele, que nós da imprensa temos mania. O cara fez 2, 3 jogos, ele é craque, ele já merece uma chance de ser técnico da dupla. E aí o cara tá dando a palestra e dizendo só, vou entregar o nome do time. Michel, tem que fazer essa diagonal. Aí lá pelas tantas o jogador levantou a mão, professor, Michel operou ontem, professor, fica 6 meses fora. E quem é que eu botei no lugar dele? Só botou o fulano. Não, então o fulano fazia isso, ele não sabia nem que ele tinha botado. Esse relatório aqui, ó, 37 páginas, é o relatório interno que eu tive acesso ontem da contabilidade do Internacional. Como é que tu tem acesso ao relatório interno? Mas eu tenho contrato da maioria dos jogadores lá, quando quiser eu te mando. O Bagé tem muito mais informação do que a gente pensa, João Garcia. Ele tem mais informação do que muito conselheiro do Internacional. De janeiro a agosto de 2016. E são 19 tópicos que foram apontados pela... com projeção dos meses seguintes. Com projeção dos meses seguintes. E 19 tópicos apontados pela auditoria como irregularidades. E por isso 230 conselheiros votaram pela reprovação e 17 conselheiros votaram pela aprovação das contas. Então 247 de um total de 347, ou seja, 100 conselheiros simplesmente não foram numa das reuniões mais importantes da história do Internacional. Pela primeira vez as contas de um presidente reprovadas, as contas do presidente Vitório Piffer. Depois, com o tempo, a gente pode dissecar aqui, são 19 tópicos. O presidente Vitório Piffer está hospitalizado. No coração, do Hospital do Coração? Ele está no complexo da Santa Casa, no São Francisco. São Francisco. Foi internado com um problema cardíaco. Já saiu da CTI, como é que chama lá? Era UCI, Unidade Cardiovascular Intensiva. Tal. Ele deve receber alta nos próximos dias, ele está bem. A informação que se tem de hoje, que já está no quarto, né?
e que deve fazer uma cintilografia. Parece que é esse o exame que vai fazer. Deve ser liberado. Alguns dos problemas apontados ontem pela auditoria, né, e que tiveram a reprovação das contas. O Internacional, ele, primeiro, vou citar rápido alguns aqui. Diversos pagamentos efetuados a uma empresa de turismo sem contrato de prestação de serviços firmado entre clube e empresa. Não tinha mais contrato com ninguém. Era assim, a cada semana se pagava o preço que cada determinada prestadora de serviço solicitava. Não tinha relatório dos cheques predatados. Me permita, eram contratos mais baratos ou não? Não, é porque normalmente quando, claro, o clube do caso como Internacional sabe que vai necessitar de uma agência de turismo para trabalhar. Então o que normalmente se faz? Se firma um contrato pelo período da gestão até para conseguir um preço menor. Sei. Não tinha contrato. A relação de cheques predatados, imagina um clube do tamanho do Internacional, não se tinha também nenhum tipo de relatório, isso não foi apresentado. Teve uma compra de refrigerantes que a diferença entre por exemplo, o que era apresentado na contabilidade e o que tinha em nota fiscal, tinha diferença de valores. Era uma diferença de R$ 250,92, mas no montante do Internacional, teve o aluguel do centro de eventos, ele normalmente custa em torno de R$18 mil. Teve um aluguel que foi feito por R$300. Não que seja proibido, pode fazer até de graça, mas não teve nenhum tipo de apontamento explicando o porquê. E muitos serviços, como esse, serviço de portaria, prestação de serviços, limpeza, terraplanagem, poda de árvores, sem nenhum tipo de contrato, provando que o pagamento sem apresentação de contrato e processo de contratação relativo à empresa que prestou os serviços do Gigante Ball, lembra o evento lá do futebol americano? Sim. Não teve contrato de nada também, foi tudo feito meio... Não, o Nelson é meu parceiro, o Nelson faz. E o que mais chamou a atenção é esse tópico de número 2, pagamentos efetuados a diversas empresas sem a correspondente apresentação da nota fiscal. Então tem um monte de pagamento que foi feito sem nota fiscal. Resumindo, casa da mãe Joana foi o Internacional. Resumindo, uma bagunça total. Termos contábeis, por exemplo, você compra um carro, vamos supor lá, um bem. Então o que se faz? Se comprova a compra e automaticamente tem que registrar na contabilidade no ativo imobilizado. Então algumas operações foram feitas assim. Está no ativo imobilizado, mas não se tem o comprovante da compra. E alguns, se tem o comprovante da compra, mas não está no imobilizado. Tanto que o Conselho Fiscal, no parecer, para a votação no Conselho Deliberativo, divide em duas questões. A questão contábil e a questão gestão. Na parte de demonstrativo contábil, na parte de contabilidade, o Conselho Fiscal reconhece a exatidão das contas entre despesa, né, e receita. Tá? Na parte de gestão é que houve a reprovação por parte do Conselho Fiscal, no parecer. Né? O parecer do Conselho Fiscal dividido em duas partes. Tá? Nessa parte de demonstrativo contábil, entra na questão de gestão justamente isso que o Bagé está falando. Tem cartão de crédito que foi parcial. Que não, por exemplo, a questão do Profut. Pagaram o mínimo do cartão de crédito do Inter. Aí não teve. Achei que era só eu. Como não teve, isso, por exemplo, é uma questão de gestão. O cartão de crédito vence em janeiro, tu tem que ter a previsão na passagem de ano para aquele pagamento integral. Não tinha essa previsão, é o que está aí nesse relatório. Tá? Então, o Conselho Fiscal dividiu aqui, e foi exatamente nisso aí. Claro que a gente sabe que o Conselho Deliberativo, ele é um julgamento político. Sim. A gente pode até considerar, não tivesse havido a queda para a segunda divisão. Não tivesse houve outras bagunças e passaram não tivesse havido a composição política que hoje existe no Conselho Deliberativo do Internacional. Uma série de questões. Teve uma aquisição de cerca para processo de modelagem mediante importação da China. Entretanto, além de não estar sendo utilizada, não foi registrado também no ativo imobilizado. Cerca para processo, barbaridade. Veio da China. Então tem essas coisas. O que é isso?
Pois é, mas se procurar bem, deve ter unicórnio lá na ponta. Então, essas coisas, inclusive o presidente do Conselho Fiscal, que é o Geraldo Costa da Camino, né? Sim, o procurador do Ministério Público uma de sindicância, Contas, né? Ele propôs, diante da ausência do presidente, para que não pudesse haver uma arguição futura, né, de irregularidade e tal, de que não houvesse a votação. Ele fez essa moção inicial na reunião do Conselho, justamente pela ausência do presidente Vitório Pires. Isso aí em função do amplo direito de defesa. Exatamente. Sim, exatamente. A anotação Aí o que aconteceu? Né? Votaram. O Conselho votou não, que tinha que ser realizada ali naquele momento a votação e que no entendimento havia representação da diretoria porque os vice-presidentes estavam presentes ali. Então foi feita a votação e o próprio Conselho Fiscal, diante dessa auditoria, fez essa divisão. Uma questão é a demonstração contábil toda entre receita e despesa. Isto, no parecer do Conselho Fiscal, está correto. Agora, na questão da avaliação da gestão, a gestão é que o parecer foi contrário à aprovação das contas da gestão. Sobre a fatura do cartão de crédito que eu citei, eu tenho uma explicação. Ela vencia em 20 de janeiro de 2016, no valor de R$920 mil. Aí ela foi paga parcialmente, pagaram R$400 mil com um cheque e tal. E esse procedimento acarretou em pagamento de encargos e juros na próxima fatura de R$61 mil. Então, para mim é muito cara essa fatura. Agora tem uma coisa que eu quero... que diz aí? O que diz aí depois disso? Nos comentários? Obtivemos informação de que esta situação decorreu face à entidade no início do ano letivo não apresentar fluxo de caixa disponível para honrar o pagamento total da despesa prevista. Foi o que eu falei. Tinha que ter a previsão de fluxo de caixa de uma passagem do ano para o outro, e não tinha. Mas o que o Rogério falou, o presidente não estava presente. Eu tenho a impressão, o Rogério até no item anterior se revelou que havia uma questão política, quer dizer, faltavam 100 conselheiros, já seria motivo suficiente para não haver uma análise de contas, e não estando o presidente de um clube presidencialista, a gente sabe que o presidente toma muitas decisões sem consultar a A ou B da diretoria. Então o presidente tinha que estar presente e, tendo em vista a gravidade do relatório, na próxima reunião com certeza faltariam menos 20 ou 30 conselheiros. Porque, ou senão, o Conselho só se reúne para um momento importante como esse. Se ainda faltam 100, então para que Conselho? Mas eu acho que é raríssimo, raras as situações onde tivemos 100% de quórum no Conselho do clube. Sim, agora, por exemplo, 100 pessoas, de certo, ficaram constrangidas em votar pelo sim ou pelo não. Claro. E aí, para evitar esse constrangimento, não vira conselheiro. Mas isso aí... O cara não é conselheiro para ter constrangimento. O doutor Roberto Sigma, que é um dos caras mais ativos que vai fechar 30 anos de conselho, ele ficou fora um tempo atrás aí. Não, foi. Não, agora ele entrou. Na última ele não tinha entrado. Não, entrou e foi. Na última ele não tinha entrado. Sobre esse negócio da gestão, claro, eu sou casado com uma contadora, vivo em função, até minhas contas estão sendo reprovadas lá em casa. Sim, E o mínimo do cartão tá... E o mínimo do cartão. Mas, por exemplo... Faz igual lá em casa, a minha não é contadora, mas ela que cuida das contas. Me dá 20 pila, me dá 30 pila... Não, quando tá errado, põe a culpa nela. A gestão errada da tua parte. Mas, por exemplo, essa questão da gestão do financeiro, tudo bem, mas tem coisas que foram apontadas da gestão que é o seguinte: o Nelson precisa carimbar tudo o que o Bagé precisa gastar. Aí o Bagé vai lá gastar 5 milhões, 7 milhões e não passa pelo Nelson. Aí nós vamos olhar lá. Não, mas é que no problema da gestão está dito apenas não passou pelo carimbo. Não, cara pálida, passou pelo carimbo, vírgula. São 5, 7 milhões que o Bagé ficou gastando a moda louco, então é muito mais sério do que só, que está escrito gestão. Cara, estava na hora de alguém travar. E no Grêmio tem problema também, mas já que a gente está falando atualmente... Agora deixa eu te dizer uma coisa. Tem empréstimo da Caixa Estadual. Você já pulou aqui. Não, no Grêmio não, para. Tem empréstimo da Caixa Estadual, Garcia, que até hoje está em aberta discussão no Conselho do Internacional.
É claro que o assunto é muito maior, só que a gente pegou a maneira e disse assim, não, mas o outro errou, não, meu vizinho é ladrão, não precisa ser, alguém tem que parar. O que pegou mais na questão da gestão foi a inadimplência com o Profut. Esse refinanciamento aí para os clubes de futebol e tal. E não pode e não poderia isso ter atraso sob pena de responsabilizar o clube, inclusive com rebaixamento de divisão. Sim. O Profut é uma coisa muito séria. Quem aderiu ao Profut assumiu essa condição. É um compromisso. Inclusive, eu não tenho absoluta certeza do que eu estou dizendo, mas parece que o dirigente de clube responde, inclusive, com patrimônio pessoal na gestão do Profut. Bom, há uma responsabilidade solidária do dirigente. Eu pedi ao Diogo Rossi que faça o convite ao presidente do Conselho Fiscal do Internacional, o procurador do Ministério Público de Contas, Geraldo Becamino, para que venha aqui no programa e a gente elucide essas questões aí na medida do possível, do que possa ser, evidentemente, publicizado. Mas hoje parece que ele está em viagem, né? Está indo a Brasília, compromissos profissionais, e ver se a gente consegue trazer ainda essa semana aqui. Hoje já é terça-feira, talvez não seja possível, mas aí a semana que vem... Tem feriado de novo, né? Até porque houve pronunciamentos de conselheiros que já queriam um indiciamento do presidente Vitório Pífero em outras questões. E aí não foi nem colocado isso em votação, porque a carga política que eu falava é muito grande. É muito forte, porque num momento desse, quando você vê 230 conselheiros votam pela reprovação, tem muito interesse de movimentos políticos dentro do Conselho Deliberativo que quer marcar posição. Que quer marcar posição. E até eu vou te dizer que, com surpresa, fiquei sabendo que a manifestação do Roberto Sigman foi uma manifestação conciliatória. Não deixou de ser enfática, não é? Pela reprovação das contas, mas não foi, vamos dizer, raivosa. Foi uma manifestação no sentido de ainda proteger a instituição, o Esporte Clube Internacional. Tudo isso a gente tem que dar uma leitura política dentro do Conselho Deliberativo, porque a gente sabe que a partir de agora já começa a se movimentar as peças, né? Sim. Tanto do presidente atual Marcelo Medeiros, no sentido de que apoia a reprovação das contas na gestão passada, mas tem que compor com o Conselho atual. O Marcelo Medeiros deve ter uma luz vermelha acendendo e apagando e uma frase dizendo assim, não vim para conquistar, vim para pagar títulos, não vim para conquistar, vim para pagar. Mas se for do pai dele, né? Mas se for a frase do Gilberto Medeiros, mas a situação hoje do Internacional não permite isso, né? Tem que conquistar pelo menos. Tem que conquistar. Bom, uma classificação. Não me falem no Internacional que deva ser campeão da segunda divisão, porque quarto lugar já está bom. É isso aí, tem que mirar o quarto lugar. Tem que subir. É claro. É mais fácil dentro do campo, Vasco da Gama foi nessa aí e quase não entrou. Né? É mais fácil dentro do campo, Tarcísio. Deixa eu cumprimentar aqui a todos, o Alex. O Tarcísio estava assustado aqui do meu lado. E aqui o Rogério, muito tempo, o João Garcia aqui, que trabalhamos muito tempo junto aí no futebol. A vida do boleiro, né? O jogador de futebol, ele não se interessa na vida política do clube. A principal linha do jogador de futebol é como buscar aquela jogada no domingo, no jogo, é como buscar a vitória, é como buscar o título. E esse era o nosso trabalho até 91, que eu joguei profissional, joguei no Cerro Porteño, joguei no Curitiba. E a gente sempre atrás dessa busca, né, Rogério? A busca de cada vez mais não chegar à perfeição, ninguém consegue, né? Mas se, assim, aproximar da perfeição, tentando nos cruzamentos, jogadas ensaiadas. Se aprimorar sempre, né? Aprimorar sempre, a gente treinava muito. Mas tu tinha uma outra coisa que tu tinha que evitar
o cotovelo do Figueiredo também, né? Exato. Velocidade e evitar o cotovelo do Figueiredo. Sabe que tinha uma brincadeira, o Figueiredo hoje no Elias, quando vem aí, a gente é amigo e tal, isso faz parte do jogo, né? Está dentro do campo de futebol. Eu passava no centro, quando estava indo jogando, os caras brincavam comigo, os colorados me encarnavam. A única saída, depois de 83, a única saída que eu tinha, que os caras falavam, o Figueiredo tá... Eu falava assim, ele foi campeão do mundo. Essa foi a provocação. Exato, era a única saída minha, mas o Dom Elias, ele aquela é a maneira de jogar, assim como outros jogadores lá no Inter, que hoje são amigão, como o Cláudio Duarte, o Gaguinho, o nosso querido Caçapava, era um jogador, não era aquele jogador maldoso, era um jogador forte, que marcava forte, a gente sabia. Então aí é tranquilo que a gente... Mas se o Figueiredo usava o cotovelo contra ti, não, ele usava, porque ele tinha que... Não eram todos que ele usava. Não, ele era usava só nos no que Palhinha também, né? o Palhinha. Só nos que complicavam a vida dele. Que apanhava mais eu, o Palhinha. Eu brincava com o Palhinha, pô, nós apanhamos. Mas os dois pequenos, né? Então é esses dois que vai apanhar. No início ali, mostrando o esquema tático ali, contando, eu tive uma comigo... junto com o Flone, treinador, nós fomos jogar em São Paulo contra o Santos. E nós ficamos hospedados no Hotel Normandia. Aí no centro ali. Tomamos café, aí antes do almoço o seu Flone fazia a eleição dele. Então o meu querido compadre, que se foi o Banha, o Banha carregava as tampinhas, né? Tinha as tampinhas da Brahma e as tampinhas de um refrigerante, não sei se era Guaraná, uma coisa assim. Que uma era vermelha e outra era azul. E ele colocava lá os times, sabe? E colocando o Santos em campo, aí colocou o Grêmio, começou a colocar o Santos e não sei o que houve, o Pelé caiu. Não, essa foi verdadeira. Se eu falar com o Beto Bacamarte, com o Renato Couto, que estava na época, com a Antieta, que estava na época, o Flávio deu um chute e pim, na tampinha, a tampinha rolou até o Renato Couto. Pegou, a gente ficava em volta da mesa, pegou a tampinha, seu Flônio, sabe quem o senhor chutou? Ele falou, não, quero saber, que o negócio dele era bandido, era exército, né? Aí, o 10 dele, vem, tá esse homem pra cá, deixa esse homem quieto aqui. Não vamos mexer com esse homem. E a gente teve muitas histórias maravilhosas no futebol, como o Titi Fantoni. Esse era ótimo. Espetacular. Titi Fantoni ia jogar em Santa Borja, não era São Borja, em Santa Borja. Aquela vez que o Titi Fantoni esqueceu o nome do Baltazar. Quem vai jogar com esse tá joga o Tarcísio e o outro rapazinho aquele muito religioso. O Baltazar, esse mesmo Baltazar. Ele, quando botou o Jurandir para selar o Falcão, claro, o Jurandir marcou da maneira dele, né? O time estava bem, o Jurandir foi um cara ali fiel à marcação, né? E nós ganhamos o jogo. E geralmente quando tu vai com aquele sapato, ganhar o jogo, tu continua indo com aquele sapato, né? É o sapato, sim, não é o que tu jogou. E no outro Grenal, o Ti fez a convocação e esqueceu de colocar o Jurandir, era o reserva dele principal. Esqueceu, chegou no banco no Olímpico, o couro comendo o Grenal, e o Titi Fantoni falou pro Verade, né? Me apronta o Jurandir, falou pro Iton, me apronta o Jurandir. Aí o Iton olhou para o tio, o Jurandir não veio. Mas como o Verade não me botou na lista, senhor? Aí o Verade estava do lado dele, mas quem faz a lista é o senhor, eu escrevo que são bancos. Mas era assim, era uma graça. Mas eu imagino ele olhando o Tarcísio hoje, né, o João, com o que se tem hoje, né, de fisiologia, de preparação física, sim. O material é mais leve, a preparação e suplementação alimentar, né? Vocês jogariam muito mais. Tu era preparado, a gente subia a escadaria do Grêmio ali, aquele negócio todo. Eu, depois que terminava o treino, eu fincava umas estacas, sabe, de 15, 20, 30, o Iton até pedia para mim parar e vestiário, tomar uma massagem.
Porque eu dava os meus piques ali, eu me aprimorava cada vez mais, baixava mais o corpo e arrancar. Aí depois fazia, o Tele Santana fazia, eu e Éder, cruzar 40, 50 bolas, depois do treino, o Éder às vezes se irritava com o Tele, os dois brigavam, mas eu continuava cruzando ali, o André Catimba entrando, tinha um goleiro reserva, Alexandre Borini, ficava ali no gol, e a gente cruzando para outros também, né, queriam entrar, porque tu pega o jeito, né, eu aprendi isso e conversei com ele muito, eu morava ali na Getúlio Vargas e também morava o Claudio Valdomiro, aí eu falava com o Valdo, pô, me ensina essa tua aí de chegar e não virar, que ele virava só o olho e o pé, entendeu? Do jeito que chegava, ele virava o olho e o pé. E, geralmente, exato, quando tu vai no fundo, tu perde fração de milésimo de segundo, que tu faz assim, para enquadrar bem. Ele não, ele já chegava ali enquadrando e... Chegava reto e virava. E aí pegava todo mundo, pegava escurinho, pegava todo mundo, né? E eu comecei a treinar isso. Isso é observação, né? Exato, sabe que realmente deu certo. O André Catimba fez muito gol, o Baltazar fez muito gol, o Caio, na 83, fez muito gol. O treinamento, todos os dias, depois que termina, porque o treinador, ele não te ensina isso. Isso aí é uma coisa que eu tinha que aprimorar a minha velocidade para não deixar cair e tinha que aprimorar os meus cruzamentos. Eu quero fazer um desafio para todos aqui, mas quero dar preferência para o nosso telespectador, se vier pelo nosso WhatsApp 999-81-7700, a resposta, o Diogo, vamos dar preferência para o nosso telespectador. Mas o desafio está feito, eu quero saber... se vocês sabem a origem da contratação do Tarcísio pelo Grêmio. O lance... Não vale, para mim não vale. O lance que, muito velho, né? O lance que determinou a contratação do Tarcísio pelo Grêmio, onde que o Tarcísio jogava. Né? E o Jack foi... Vamos ver se... Os veteranos aqui sabem, né? Sim, eu e tu soubemos. Mas a gurizada aqui também sabe, porque sabe a história. Obrigado pelo gurizada. Obrigado pelo gurizada. O time que ele jogava apagaram o hino bonito. Foi nesse jogo que apagaram a luz, não? Não foi. Tem um hino bonito o time que jogava. O Diogo... Tem um hino bonito o time que jogava. Já temos alguma coisa especificamente um pouquinho, mas tinha um hino bonito. Mas eu vejo aí o Pedro Rocha, eu quando comecei era exatamente igual ao Pedro Rocha. Não, mais velocidade. Não, só um pouquinho que eu vou falar. Sobre a chegada na frente do goleiro, eu tinha uma explosão muito rápida e mantinha essa explosão, entendeu? O negócio é tu ter explosão e perder. Mantém. Eu tinha explosão e mantinha essa velocidade. Então eu chegava na frente do goleiro, eu quase matava o goleiro. Aí um dia eu conversando, muito amigo da família do Zico, lá em Quintina, da dona Matilde, seu pai, seu Coimbra, e o Edu, nós jogamos junto, Antunes. E o Zico falou para mim, que ele viu um jogo meu no Maracanã e falou, negão, bola nunca vai furar o goleiro. Chegou na frente, eles deitam sempre, mete a cavadinha. E eu comecei a meter essa cavadinha, eu fiz uns 7, 8 gols decisivos no Grêmio, sabe? Acabou. Olha o ensinamento. E aí, tu começa a fazer isso. Eu vejo o Pedro Rocha, ele entrou 2 agora, eu estava na arena vendo o jogo. Quis furar o goleiro. Eu não vou xingar nunca, que eu tive esse momento também, não vou xingar nunca, não vou vaiar. Eu botei a mão na cabeça e falei, meu Deus do céu, agora estava escrito, goleiro, joga por cima de mim. O Tarcísio? Tira dele. O Tarcísio tem um troço que eu uso... Isso é o jogador que tem que buscar, não é o treinador que tem que ensinar. Tem um troço que eu uso no meu comentário. A diferença entre um bom jogador e um jogador de futebol, bom jogador e um jogador... Jogador é jogador, é quando ele se depara com um goleiro. O bom jogador chuta no goleiro. O jogador de futebol passa a bola pelo goleiro. Não tem. O jogador de futebol é aquele que sabe o que vai fazer. Ele é superior ao goleiro. O goleiro vai nele e ele sabe. Ou dribla para o lado ou atira por cima do cara. É isso que o Tarcísio está falando. O Tarcísio até hoje nos veteranos, você vê quando ele chega na cara do goleiro, ele dá uma cavadinha e atira por cima. Mas essa expressão é maravilhosa, né?
Não chega lá, a bola não vai furar o goleiro. Não vai furar o goleiro. Não adianta chutar da porrada, você não vai... Exato, que nem eu ficava na concentração em 77, quando o Alcindo, nosso querido Alcindo, né, voltou para o Grêmio, e a gente ficava no quarto, ele sempre escolhia e tal, a gente ficava batendo papo e tal. E eu perguntava ele, que ele jogou muito com o Pelé, né, perguntava sobre o Pelé, ele falou que o Pelé chegava no vestiário, 15 minutos antes de todo mundo aquecer, botava o colchãozinho dele, falou o nome do roupeiro, que era amigão do Pelé, botava um saquinho de pano ali, o negão deitava e todo mundo entrando, né? Foi lá conhecer o gramado, o negão nem ia conhecer gramado, que ele não quer conhecer o gol. Aí todo mundo entrava. Deixa o cara descansar. O homem está desenhando os gols dele. Sim, e ele realmente falou para o Alcindo que ele, antes do jogo, ele deitava, se concentrava, se existisse essa jogada, se eu tiver essa jogada, ele já estava desenhado. Porque muitas das vezes eu vejo repórter, vocês, dizendo, o cara, a bola chega no pé, ele sabe o que faz. Que é muito rápido a bola para a gente, então tu tem que ter definição do seu cérebro, tu tem que preparar o cérebro para essa definição. Essa é a verdade. Esse é o bom jogador, né? Que é Messi. O Alcindo não te contou, diferente, né? O Alcindo não te contou que quando ele dormia, ele jogava bem, e quando ele não dormia, que ele estava alegre, queria brincar e gozando, ele jogava mal? Ele uma vez me disse, o Alcindo me disse, olha... Em relação ao Pelé? O Pelé, se o Negrão não dormiu, nós já sabíamos que nós ia ter que jogar bola, porque ele não ia jogar nada. Agora, se dormiu, ele sonhou se dormia, deixa o Negão dormir, que hoje ele vai arrebentar. Porque o Gana está fazendo falta em algum time. Eu até falei no Pedro Rocha, que eu estava vendo o jogo lá, e muitos torcedores vieram falar comigo, e eu acho um belíssimo jogador, assim como o Bolanhos. E o que falta no Pedro Rocha é em casa mesmo, alguém, seu pai, a boleirada do lado. Pô, Negão, treina, não podemos perder esses gols. Pô, aquilo ali não é o treinador, não é o preparador físico. O Renato não vai ensinar ninguém a bater pênalti. O Renato não vai ensinar ninguém a bater falta. O Renato vai fazer o esquema tático dele, e no momento que tu tem a bola, eu tinha um treinador que chamava-se um dos melhores que passou na minha carreira, Enio Andrade, ele falava, olha, a minha marcação, Negão, se tu não fazer o que eu pedi para a marcação, tu tá bem para o banco comigo. Agora, quando tu pegar a bola, tu faz o que tu achar. Então, quando eu tenho a bola, é a minha personalidade. É o pessoal. Exato, é o pessoal de cada um. Ali que ou tu te torna um bom jogador, um ídolo da tua torcida, ou não. Ali é a habilidade, a atitude. É o que o torcedor está esperando, ele fica esperando, e agora ele vai para cima. Aí tu volta para trás, jogador assim, o Hélio, nosso roupeiro, dizia, assim nós estamos cheios aqui, nós temos um monte de bolas. O Hélio era o mais sincero que eu já vi. Ele dizia que o cara não jogava nada e o cara não jogava nada. Agora eu vou dizer, nenhum boleiro tinha o caminhar como o Hélio, né? Quando cheguei para aqui, eu achei que ele era um zagueiro do Grêmio. Quando eu olhei ele me dando material, eu olhei para onde eu estava achando que era o zagueiro. Ele chegou dentro do vestiário. Nós não ganhamos. Teve um jogo nosso no Olímpico, entrou eu na direita, o Ney centroavante e Elias, que era um pastor, Moreno também, né? Pela ponta esquerda. E nós estávamos perdendo o jogo de 1-0. Isso ele, todo mundo começou a falar. O Hélio parou na porta, ele amarrava os cadastros, tudo assim, que a gente amarrava meia. Aí ficou olhando, Suene. O que tu quer? Fala. Suene, aqui ó, com essa negrada na frente tu não vai ganhar nada. Ele era meu auxiliar, era tudo. Fala aí, João. Tem um recado de um colorado aqui, o Everson de Gravataí. Ele manda um abraço a todos e diz o seguinte: Tarcísio, realmente era muito difícil enfrentar o Inter na tua época? Diz ele aqui. Era assim, era muito difícil. Aí a década que eu cheguei aqui, a década de 70, eu enfrentei o Inter em 7-2, né? Enfrentei o Grêmio também em 7-2 aqui. E quando cheguei aqui em 7-3, o Inter tinha 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, eu perdi.
O Inter 7-3, 7-4 tinha um timaço. Tinha um jogador aqui que eu vivi o jogo com a América, Inter, Atlético Mineiro. Eu vi um jogador jogando, tanto que eu perguntei pro Edu, esse cara não está na seleção, Paulo César Capelgiano, que esse cara jogava, era incrível, cara. Ou jogava fácil. E o Inter tinha um timaço, né, Rogério? Era um time, vamos dizer assim, ninguém imbatível, mas quase que imbatível, né? Então tinha que largar o sangue dentro do campo para conseguir buscar um empate ou vencer o Inter, que era muito difícil, eles eram muito unidos, eles entravam com uma determinação só naquele Beira-Rio. É ganhar, ganhar, ganhar. Então eu passei, berrei em 77, eu conversando com o Tele, com o André Catimba, e nós tínhamos que buscar um jeito, que ninguém é invencível, né? Mas foi uma batalha grande para a gente conseguir começar a ganhar os títulos, as grandes vitórias contra o Internacional. Eu tenho um amigo que foi colega que hoje está no Grêmio, o Cacau. Cacau é meu amigão. Aliás, o Cacau deve estar muito feliz com esses títulos de campeão do mundo do Grêmio, porque ele era das categorias de base, um dos coordenadores lá. E o Cacau disse que era uma coisa horrível. Jogar contra o Grêmio, ele jogou no Grêmio 75, né? Sim, jogou 75, ele e o Neca. Mas ele disse que era uma coisa horrível. Que o sujeito não, jogar contra o Internacional era uma coisa horrível. Que o sujeito corria. E aquele time Internacional era por música. Tocava bola. Eles terminavam um jogo com a gravata do PDT, com o troço comprido, assim, a língua, parecia uma gravata. Terminava o jogo, que era todo esgotado. Teve um jogo um Grenal, nosso concentrado, né, véspera do Grenal. Eu não tinha visto isso ainda, conhecia, mas não tinha visto, né, dentro do futebol. Levaram um pai de santo, né? Aí o cara fez uma bacia de água e dava banho em todo mundo. Porra, e eu olhando aquilo ali, cara. Pô, mas nada assim, fora do sério, uma coisa assim, uma água... que parece que o Inter tinha uma água de cheiro também. Quando a boleirada entrava em campo, eu ainda brincava com o Negão Caçapava, pô, que cheiroso, né, Negão? Alfazema. Era uma água. Sim, e o Grêmio começou também a usar, né? Vamos empatar no cheiro agora. Sabe o que era? Sabe que era o chamado Vô Moura. Que era o massagista do Internacional de anos. Ele botava aqui no líquido, então passava no corpo. Assim como o Grêmio teve o Alvaci Almeida, o Banha, não é? O Internacional teve no Moura também a grande figura. Ele era Alfazema, que ele passava em todos os jogadores. Ele dizia que era para que os jogadores se conhecessem pelo cheiro dentro de campo, mas não era nada, era mandinga. E aí no Grêmio também, eu sempre fui de acreditar no teu trabalho na semana, aquilo que tu treinou, aquilo que tu fez, a tua concentração para o jogo, o que tu quer ali dentro daquele jogo. Porque buscar uma vitória é muito fácil, o difícil é buscar o título. Então tu tem que ter um time, companheirismo dentro do campo. Lá dentro do campo, mesmo que eu não goste de ti lá fora, mas dentro do campo eu tenho que gostar de ti. Nós temos que ser unidos aqui dentro do campo se a gente quer buscar título. Porque vitória é fácil, uma batalha é fácil, vencer a guerra que é difícil. Então eu acho que isso aí o Internacional tinha de sobra. Eles eram muito unidos. Aí depois chegava fora, conversando na roda, a gente não se encontrava, porque havia uma separação muito grande. Quem acabou com isso aí foi o Dadá Maravilha, o Dario, que entrou no campo do Grêmio, véspera do Grenal, de tarde, a reportagem, todo mundo lá tem foto, e ainda brincou com o Bedão, vou fazer o gol aqui, o Bedão vai levar chute pra caramba, legal. E o Dario acabou com aquilo. Por que a gente não pode ir no barzinho que vocês estão? Porque exato, e ele terminou com aquilo. O pensamento dele, né? Exato, o pensamento dele. Então era uma dificuldade muito grande, eles eram muito unidos, sabe? Eles eram fechados. Eu acho que para se vencer, para buscar um título, tem que ter isso aí, tia. Pô, a gente viu o Corinthians aí, que foi campeão do mundo.
o próprio Grêmio aí na Libertadores, no Mundial, o próprio Inter na Libertadores. Eu ia te dizer, aquele Grêmio campeão, Grêmio de 81, que beliscou em 82 e em 83 foi campeão da América, campeão do mundo, o Grêmio tinha um pouco disso também, né? Era um grupo muito fechado, né? Exato, nós fechamos, né? Nós fechamos, essa é a verdade. Se o jogador quer, quando ele quer, vamos fechar. E tem um treinador que fecha junto com ele, não como treinador ditador, mas um treinador que respeita. Espinosa, eu estou mal aqui, eu gostaria de fazer assim. Não, faz. Entendeu? Não, tu joga, né? exato, tu joga, porque tu sabe que quem vai jogar é tu. O treinador, isso vai ser bom para o time, então faz. Mas tem que ter justamente um treinador como o Espinosa, por exemplo. Porque o time fechado, para receber um jogador de última hora, tem que ter todo um trabalho e esse grupo aceitar esse jogador. Recebeu 2, né? E isso foi o Grêmio, 2. O Paulo César Lima, o Paulo César Caju e o Mário Sérgio. Né? Foram 2 jogadores que chegaram de última hora. Nós temos um outro exemplo, o Cruzeiro, o Cruzeiro, quando foi disputar esse segundo título mundial dele, que recebeu de última hora 3 jogadores e o grupo estava rachado. Não conseguiu. Antes do Mário Sérgio e do Paulo César vir, o Espinosa reuniu todo mundo e falou, olha, pensando em trazer fulano e fulano para o nosso título. Eles vão ajudar? Vão. Então, vamos embora. Não, nós temos vários exemplos no futebol. O teu amigão, Luiz Felipe Scolari, o Filipão, quando fez o... Quando deu os 3, ele era o treinador. Hein? Ele era o treinador do Cruzeiro. Sim, e não conseguiu fechar. Não conseguiu fechar. Mas, por exemplo, numa outra situação, o Palmeiras, quando ele precisou, ele disse para o Rogério, Fernando e Galiano, vocês vão correr aqui por um cara, mas esse cara vai nos ajudar, que era o Alex. O Alex o Filipão tem uma passagem, tem um livro que é de um escritor em inglês, chamado Os Números do Jogo, que fala sobre tática e sobre estratégia. E aí tem uma parte do livro que fala do Filipão especificamente, da disputa do Mundial de 99, do Palmeiras que ganha a Libertadores e perde para o Manchester United. E o Filipão insistiu o tempo inteiro na preparação do jogo o seguinte: essa bola que vai pela esquerda tem que anular, porque o Giggs normalmente vai na linha de fundo, cruza essa bola e aí vai entrar o Beckham, vai entrar o Scholes, sempre entra o principal. Onde é que o Palmeiras perdeu? Ali. A bola foi na linha de fundo, foi cruzada, teve uma falha do Marcos, mas exatamente na bola que ele cantou a pedra. Ou seja, era o cara que ele diz, os caras sabiam que era ali o problema e aí teve a falha na execução, né? Mas tem agora, falar no Filipão, eu lembrei dessa parte, assim. Então, tem alguns que acham que o Filipão, ele só tem sorte. Muitas das vezes não é porque o jogador... Parte da nossa imprensa... O jogador, muitas das vezes, a gente está com muita confiança que tu fala assim, aquilo ali não vai acontecer. Por exemplo, o centroavante que faz gol pra caramba, que a gente chama no futebol o jogador oportunista, tá? Ele é oportuno, ele sabe que tu é um bom goleiro e que tu vai pegar, mas ele vai lá conferir. Ele acredita que daqui a pouco vai escapar. Em 100 tu vai largar um. Ele não sabe qual é a hora mas ele vai que vai vir a Mega Sena. Mas vai vir. Está sempre jogando. Exato, ele está sempre jogando. O Ronaldo em 2002 com o goleiro da Alemanha, o Kahn. O Oliver Kahn, que foi escolhido o melhor jogador da Copa do Mundo, o goleiro da Alemanha, largou justamente aquela bola. Tinha o narrador da Copa, chamava de cão. Diogo, diga aí, Diogo. Uma série de recados aqui, por exemplo, o Márcio Mesquita manda o seguinte: um excelente programa, a Edna, que é de São Jorge, do Patrocínio no Paraná, dá uma boa tarde e também parabeniza pelo programa. O André Azevedo está parabenizando o programa de hoje. O Paulo Marcelo da Silva diz assim: já me encontrei com o Tarciso na rua, é uma baita pessoa, tem um grande coração. Um abraço, Tarciso, ao Paulo Marcelo mandando o recado. Esses recados é importantes. Eu quero frisar, esses recados vieram pelo Facebook, é também isso? Também pelo Facebook. Por aí, a nossa audiência fora aqui do Rio Grande do Sul, como foi lá no Paraná, não é porque nós temos aí uma audiência muito grande, né? Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando aqui fora do alcance do sinal aberto, ou sinal da NET aqui da TVU. Agora vamos para o WhatsApp também, que é o pessoal local. O Sidney de Jesus, ele manda assim, ó, ele responde a pergunta, não é completa, mas responde. O Tarciso foi contratado junto ao América do Rio em 1973.
manda o Sidney de Jesus. Essa é a resposta que ele manda por aqui. E o lance? Né? Tem aí alguém que conta o lance, a história do jogo ou não? Pelo que eu vejo aqui, ninguém ainda se arriscou. Tem muita gente mandando, né, recado para o Tarcísio perguntando sobre essa questão do Pedro Rocha, como por exemplo aqui o Miguel do Passo da Areia. Ele diz assim: Tarcísio, eu já estou cansado do Pedro Rocha. Tu acha mesmo que eu tenho que acreditar nesse jogador? Olha, como é que é o nome? Miguel do Passo da Areia. Miguel, assim foi comigo, Miguel. Eu vim centroavante, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, o torcedor do Grêmio já estava cansado de mim. Esse negócio tem que ir embora. É a mesma coisa o Pedro Rocha. O que precisa o Pedro Rocha é do próprio jogador do seu lado, o pessoal que envolve, que está ali junto com ele, o próprio preparador físico. Pedro, depois do treino, vamos ficar uns 10 minutos, 10 bolas ali, entrando, o goleiro reserva saindo. Mas ele tem que ter isso, né? Exato, tem que haver essa disposição dele em querer isso aí. Porque daqui a pouco eu tenho certeza que eu vou ouvir falar que ninguém vai ficar criança toda a vida ou verde toda a vida. Ele vai amadurecer, mas amadurecer dentro de uma proporção, fazendo aquilo, tentando aprimorar para que ele possa amanhã chegar o grande jogador que todos nós queremos no Grêmio e que todo o Brasil quer no Brasil. Esse toque que está dando o Tarcísio, claro que é importante o que ele está dizendo, mas a leitura que talvez quem cuida da carreira, o seu Gisek, o pai do Pedro Rocha, que está sempre com ele, o Pedro Rocha desenvolveu uma marca agora, que é o P32. O P é do nome dele e o 32 que é o número. Ou seja, ele não usa o 32 à toa. Ele pediu para jogar com o 32 porque ele quer usar, foi a primeira camisa que ele usou. Ou seja, se tem um pensamento já dele fora de campo, enquanto marca, enquanto produto, ele precisa ter esse pensamento ainda. Para dentro o jogador hoje ele vira popstar antes de virar jogador. Mas a frase mais linda... Não, tu está certo. Ele já tem uma preocupação fora do campo. A frase mais linda que disse o Tarcísio é o seguinte: ele, como centroavante, ele errava tanto que a torcida queria o pé dele. Imagina, quando tu passou para a ponta direita, tu te aliviou. Aí chegou um treinador, chegou outros jogadores, como o Tadeu Risse, o Berdan, e começou a me falar: negão, tu é rápido, a facilidade que tu tem que chegar na cara do goleiro. Porra, cara, tu tem que sair do jogo com 2, 3 gols, cara. É só tu treinar. E o Tele Santana me sentou e começou a conversar comigo. Tu vai jogar de ponta direita, vai cruzar e tal, pro André Catimba, mas as que tu tem que entrar, tu vai entrar e vai fazer. Então é o que tem que transmitir pro Pedro Rocha também. E tu falou uma coisa muito certa sobre isso aí. Existe a hora para tudo. Existe a hora de plantar, a hora de regar e a hora de colher. Então o Pedro Rocha ele tem que botar essas 3 horas na vida dele. A hora de trabalhar para que essa marca cada vez cresça mais. Tá dando tuas corridinhas ainda? Tem. Então eu vou te dar uma boa aqui. Você não para. Vou te dar uma boa aqui de um... Eu sei que tu é amigo do pessoal também aqui. O circuito Sesc de Corridas 2017. Tá afim? Te arrisca a fazer uma corridinha dessas do Sesc lá? Não no futebol, né? Fazer uma corrida no circuito Sesc. Olha aqui, ó. Olha aqui, tem categoria... adulto a partir de 16 anos. A partir de 16, na categoria adulto, corre ou 3, ou 5, ou 10 quilômetros. Eu vou nessa. 3 quilômetros eu estou fazendo também. 3 quilômetros dá para a gente fazer. E na infantil, distância de 1 quilômetro para os de 10 a 12 anos e de 2 quilômetros para os de 13 a 15 anos. Né? São 14 etapas no total. Nós vamos ter agora, dia 7 de maio, Quantos etapa de Rio Grande. 3 quilômetros. 3 quilômetros. Vamos fazer a de 3 quilômetros, né? Sim, 3 voltas na pista. 3 voltas na arena. Essa aí nós topamos. Vamos fazer isso aí. Você que quer fazer a sua inscrição para essa etapa de Rio Grande, que vai ser no próximo dia 7 de maio, você pode entrar direto no site sesc-rs.com.br/circuito de corridas, vai ter todas as informações e já fazer a sua inscrição também. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Parabéns. Tarcísio, me diz uma coisa, é o terceiro mandato? Terceiro mandato. A primeira candidatura foi em 2004. 2008.
Não, a primeira que se elegeu. Sim, 2008, né? Em 2004 eu fiz 3.500. Foi a primeira, mas foi a primeira experiência. Foi a primeira experiência. Que foi. E é importante isso. Uns desistem, uns vão a primeira vez e já largam o barco, eu não quero mais saber desse negócio. Mas eu sou insistente. Outros vão pro rádio e xingam o eleitor, dizem, vagabundo, sem vergonha, disseram que iam votar em mim, não votaram. Não, e aí tu tem que ver o seguinte, tem que ver se tem gosto pelo negócio, ou se tu fez uma votação. Tem que ter uma proposta, né? Claro. Tem que ter uma proposta. Aí Tu tá querendo e a votação que o Tarcísio fez na primeira alçava para ir na segunda. Exatamente. E se confirmou isso. Então, eleito em 2008, reeleito em 2012 e reeleito agora em 2016. E foi uma das melhores votações que eu tive, foi a última agora. Eu sou tão... Isso é importante. Eu sou tão... É importante, me permita. 7.106 porque o que acontece? Muitas vezes, a primeira eleição, não a primeira campanha, a primeira eleição, o primeiro mandato, vem justamente pela imagem, ou do comunicador, ou a imagem do jogador, do artista e tal. Agora, a manutenção depois é do teu trabalho dentro do legislativo. Exatamente. Então... isso tu merece ser parabenizado justamente por isso. Obrigado, Rogério. E eu quero agradecer. Mas esse cara trabalha. Eu quero agradecer a todos porto-alegrenses, né? Essa cidade realizou todos os meus sonhos. Eu tenho uma gratidão muito grande por Porto Alegre, 43 anos aqui, meus filhos, tudo nasce. O que dá para lutar? Eu sempre brinco com os caras que eu sou ele não vai dizer isso. Olha aqui, não tem cabelo branco ainda. Eu tô olhando aqui para esse neguinho. Eu posso dizer isso porque nós somos vizinhos. Quando ele ficar tordinho, ele vai estar com 90 anos. 5 anos na Rodolfo. 81, 80, 79. Depois que eu fiz a casa aqui no Olímpico, eu vim embora. Nós somos vizinhos ali de prédio. Eu sou tão insistente, sou tão insistente com as minhas coisas. Eu luto muito, né? Às vezes eu me machuco muito, porque eu luto muito, eu não paro. Porque eu tinha 12 anos, 13 anos, e aí eu, pro casamento da minha irmã no Rio de Janeiro, e eu era fã daquele trio que tinha lá, Botafogo, Santos e Cruzeiro. Era fã do Tostão, fã do Pelé, fã do Jairzinho. E eu passei o Maracanã, era meu sonho. Era meu sonho só entrar e ver um jogo no Maracanã. Não era nem jogo. Eu estou passando de trem e eu disse para minha irmã, eu pulava o muro do campo lá na minha cidade para jogar pelado, o cara corria atrás da gente, voltava de novo. Aí eu passei pelo Maracanã, eu falei para minha irmã, eu vou entrar aí. Ela falou, o muro é muito alto. Eu falei, não, vou entrar no portão da frente, porque o muro era muito alto. Maravilha, hein? Ela achou que eu ia querer pular o muro para jogar pelado lá dentro do Maracanã. E não é que isso veio realizar o Maracanã, foi durante muitos anos da minha vida, o palco que eu me apresentava, bem ou mal, mas tentava fazer o melhor. Te lembra a primeira vez que tu entrou e veio isso na tua cabeça? Veio isso tudo, contra o Botafogo. Foi uma coisa incrível, cara. Eu não sabia que tinha jogo à noite. Para mim o jogo era só de dia, porque eu não conhecia o refletor. E o senhor Otto Glória me levou na reserva, eu estou lá em Machuca, irmão do Edu, do Zico Antunes. E o Otto Glória manda me preparar. Eu tinha sido artilheiro do campeonato juvenil contra o Flamengo. Aí o senhor Otto Glória manda me preparar. Cara, eu queria avisar para minha família, mas lá em Minas já ficava que eu estava entrando. E não dava tempo nem, o telefone é aquele ring. Aí entrei no Maracanã, eu não sabia, juro por Deus, se olhar para o Jairzinho ou se olhar para o refletor do Maracanã. Aí daqui a pouco eu falei, não, basta ir os caras lá fora gritando, vamos, eles me chamaram de tijolo, né? Tijolo, vamos. E aí eu comecei a dar pica assim, pica assim. Aí fiz o gol. Não é, cara, para contemplar, veio o gol ainda. Pô, fez o gol ainda? Exato, eu comecei a chorar, né? E aí o Alex, o lateral esquerdo, nós depois jogou no Santos, fez o segundo gol, o Botafogo fez um, nós ganhamos o jogo 2-1. No outro dia, 6 horas da manhã, eu acordei e fui para a banca comprar jornal. Aí Jornal dos Esportes. Aí a coluna que é daqui, que foi treinador da seleção brasileira, João Saldanha. Aí ele botou assim, eu tenho esse jornal até, ele botou assim, nunca vi o que eu vi ontem no Maracanã, um neguinho fazer o X dentro do Maracanã. Fazer um X. Isso? Tem essa matéria? Sim, Jornal do Esporte.
Olha, isso é uma relíquia. A gente está chegando ao final do programa, mas a gente poderia ficar aqui a tarde inteira conversando com o Tarcísio, uma loucura. Então, como não veio, Garcia, bom, o jogo tem 1 minuto para contar. O que eu me lembro dessa passagem do Tarcísio é que havia a fama no Rio Grande do Sul e que o Bibiano Pontes, o quarto zagueiro do Internacional, era o zagueiro mais veloz do Brasil. E que ninguém ganhava dele no pique, era um monstro. E o Tarcísio ganhou no jogo América e Internacional. À noite. No Beira-Rio. No Beira-Rio. Agosto. E aí o Grêmio... Como era naquela época. Cara. E aí tá o cara para ganhar da defesa do Internacional. Eu ganhei e fiz o gol. Né? Eu ganhei e fiz o gol. Fez o gol, isso mesmo. E aí veio numa diagonal do lado direito. Passei pelo Figueiredo, pelo Ponte. E fui na cara do Chimaide e guardei, né? É que tu ganhou no jogo, tu ganhou várias vezes. Ganhei várias vezes, mas uma eu guardei. Fui 3 vezes lá, mas uma eu guardei. Tarcísio, muito obrigado que pela prazer. tua Prazer visita estar aqui com vocês. Conta com a gente sempre aí. Parabéns. E quinta-feira, Grêmio. Se Deus quiser, uma grande vitória e vamos buscar a Libertadores aí com muita... Porque eu sei que o Renato Espinosa, eles, além de ser grandes como treinador, como o auxiliar o Espinosa, mas eles são pessoas predestinadas aos grandes títulos. Muito bem. Tarcísio, cumprimentos mais uma vez, não só pela tua trajetória no futebol, mas também pelo trabalho que tu vem desempenhando como vereador aqui na nossa cidade. Vamos lutar. Um grande abraço. Maravilha. Só para fechar da Alessandro fora do jogo amanhã, né? Sim, vamos falar. É um problema para o Internacional. Mais um. João Garcia, Nelson Cerqueira, Alex Bagé. Amanhã estaremos de volta 1h com Virando o Jogo. Muito obrigado. Quem? O Klemer amanhã, claro. Grêmio hoje, Internacional amanhã. Amanhã o Klemer aqui. Exatamente. Obrigado. Programa Alejandro Malo Entre Amigos. Transmitido ao vivo todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 18 horas, é apresentado pelo jornalista Alejandro Malo, durante 40 minutos, buscando levar ao grande público uma agenda positiva com suavidade. A cada programa são realizadas entrevistas com personalidades que desfrutam de um café da tarde com o comunicador, conversando sobre a projeção em suas profissões e histórias de vida. Espalhe sua marca através da nova TV dos Gaúchos e revolucione os teus negócios. TVU, a TV que te faz crescer. É Hoje com Cláudia Fleury é um programa de variedades voltado para o público feminino de todas as classes sociais, com a intenção de informar e entreter, tornando o dia a dia muito mais agradável. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira às 11 horas, com reprise às 16 horas.